Boa noite a todos. É com grande satisfação que venho mais uma noite fazer uma palestra, um estudo para todos nós, né? Meu nome é Renato Nicolau, sou médium do Lar Irmã Zarabatana e hoje o assunto será o processo obsessivo, obsessor e obsediado. Também a gente vai ter uma visão de obsessão e loucura, né? Para a gente poder entender um pouco esse processo, dessas consequências da obsessão que podem resultar em maior ou menor grau em problemas psíquicos no ser humano, né? Então é um tema bastante interessante. Vamos fazer duas partes, porque tem muito assunto, muito conteúdo, e o que é importante é isso, estudar além da palestra. Temos muitos livros sobre esse tema, sobre obsessão, sobre loucura, sobre obsessão e loucura, sobre obsessor, sobre obsediado, sobre processo obsessivo, tanto no LIS, quanto no YouTube, quanto em revistas, palestras. O que não falta é material. Falta a gente sentar, priorizar o tempo para estudar um pouco mais. Então, antes de começar, vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir proteção aos nossos guias, aos nossos protetores, ao nosso anjo da guarda, espírito protetor, espíritos familiares, deixar os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações, para aprendermos ao máximo na noite de hoje. Combinado? 30 segundinhos, cada um faça sua prece interior para se sintonizar. Graças a Deus. Então, como eu falei, né, o tema hoje é bastante interessante, vão ser duas partes e a gente vai ter aí um conteúdo bem interessante para estudar e para entender um pouco mais desse processo tão importante dentro da doutrina espírita. Então, são vários livros que a gente vai estudar, né, através de passagens, né? E a primeira que eu coloquei aqui é Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, né, que diz: de Kardec aos nossos dias, quantas edificantes realizações e preciosos estudos em torno dos médiuns, da mediunidade, das obsessões e das desobsessões têm sido apresentados. Realmente a gente tem muito material no YouTube, em livros, em palestras e até mesmo no site do LIS. Eu já dei uma palestra sobre obsessão, e o que não falta é material, né? Principalmente meu, da Marina, da Rose e do Felipe, né? Que a gente forma esse grupo aí para trazer material e estudos para todos vocês. Esse capítulo dos problemas psíquicos, né? Correlacionados à obsessão, né? Tem merecido dos cristãos novos o mais acendrado interesse. Apesar disso, avassaladoramente vem se mantendo em caráter epidêmico, qual morbo virulento que se alastra por toda a terra, hoje mais do que em qualquer época, né? Então a gente fala muito em pandemia, né? Pandemia que a gente espera aí estar zerando, né? Acabando por completo do Covid-19, né, e de suas variantes, mas tem outras pandemias, né, silenciosas, como a pandemia da obsessão, que a gente vai estar tratando aqui na noite de hoje. Sinal dos tempos a que se referem os escritos evangélicos prenuncia essa dor generalizada, a era do espírito imortal. Milhões de criaturas, no entanto, dormem o sono da indiferença, entregues ao anestésicos do prazer e ao ópio da ilusão. Por todos os lugares se manifestam os espíritos advertindo, esclarecendo e despertando. Então a gente fala muito de obsessão, mas também a gente deveria entender também a proteção. Quantos espíritos, né, nos ajudam, quantos espíritos, infelizmente, nos prejudicam, né? Esse prejudicial, né, é o que a gente vai estar tratando na obsessão
e foi muito bem escrito aqui por Manuel Filomeno, né, nos bastidores da obsessão. Então vamos entender aqui um pouco do Livro dos Espíritos, né? De novo, várias obras, para a gente entender tanto obras clássicas quanto as obras do Pentateuco, né, do Espiritismo, que são os 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? Atributos da divindade: é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por um ser anterior. É imutável, né? Então, para ver que não, o Deus, né, a divindade, não é um senhor barbudo, velhinho, que preza pela gente. O que é Deus, né? Ele é eterno, ele é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial. Sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único, Deus é único, né? Se houvesse vários deuses, né, como a gente viu na mitologia grega, na mitologia romana, né, deuses, semideuses, não haveria unidade de desígnios, nem unidade de poder na ordenação do universo. É todo poderoso, né? O poder é único e esse poder é todo concentrado nele, né? Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais ou menos poderosa quanto a ele. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite duvidar de sua justiça nem de sua bondade. Portanto, como está embaixo, para que aquele que crê em Deus não há injustiças nem abandonos. Muitas vezes a gente se sente injustiçado, sente que o fardo é maior do que a gente possa carregar, que Deus nos abandonou, que por mais que eu vá no centro espírita, minha vida está muito ruim, tomo passe, eu tomo água fluidificada, eu dou dinheiro aos pobres. Isso é bom, mas não é o suficiente. E Deus não vai abandonar a gente que se distancia dele, né? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Os nossos maus pensamentos, as nossas más vibrações, as nossas más ações no dia a dia, junto à família, junto a tantos outros problemas, é o que nos tem o que? Separado, né? Distanciado de Deus. Todos os nossos transtornos são resultados das experiências infelizes, devido ao estágio evolutivo em que nos encontramos e que nos servem de aprendizado. Ou seja, quem é responsável pelo nosso sucesso, pelo nosso insucesso, pela nossa tristeza ou pela nossa alegria, pela nossa obsessão ou pela nossa boa vibração junto a espíritos superiores e simpáticos e familiares, somos nós mesmos, através das nossas vidas pregressas e também muito dessa vida. Quantos erros e acertos nós temos nessa encarnação atual. Mas também temos que entender que ainda é um mundo em que vivemos de provas e expiações, para mostrar que ainda somos os espíritos ainda muito imperfeitos. A grande maioria esmagadora de nós não estamos em missão, como Jesus, como tantos outros espíritos evoluídos. Nós viemos aqui provar e expiar os nossos erros. Então a gente tem que entender que esse é o nosso estado evolutivo, mas precisamos entender que tudo é possível. É possível através de uma boa ação e melhorando o nosso campo vibracional, melhorando as nossas ações, estaremos congregando, estaremos atraindo espíritos também melhores do que talvez estejam nos acompanhando hoje. Somos os herdeiros de nós mesmos. Nós somos o quê? Responsáveis e assumimos as consequências boas ou ruins do que somos, do que fazemos, do que vibramos. Então, como está aqui, né, construímos o nosso próprio destino, a nossa própria estrada. Pode ser uma estrada esburacada, pode ser uma estrada retilínea, que seria o ideal, né? Espírito simples e ignorante, para nos tornarmos puros e perfeitos no menor tempo possível, no menor quantidade possível de problemas, no caminho mais retilíneo possível. Mas, infelizmente, a gente não atua assim. Nós erramos, nós nos desviamos desse caminho reto
e só atrapalhamos a nossa evolução moral e espiritual, né? Mas nós que construímos, nós quando reencarnamos, fizemos o nosso planejamento espiritual, abonamos isso lá em cima. Aí nós viemos para cá, esquecemos do que a gente prometeu e acabamos sofrendo tanto com processos obsessivos, com tantos problemas na vida. Então o que é o obsessor, né? Você tem que entender muito isso, né? O obsessor e o obsediado. Vamos entender quem é que obsedia, né? Então, também se faz muita vítima do obsessor. E a gente vai ver que a gente não é vítima propriamente dita. E muitas vezes você é o obsessor de outros espíritos encarnados e desencarnados. Não se faça de vítima. Muitas vezes você é o próprio agressor, você é o próprio algoz. Aquele que causa obsessão, que importuna, né? O obsessor é aquele que está ali constantemente ali martelando para fazer algo contra um espírito, encarnado ou desencarnado. Porque a obsessão pode ser de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Então, porque é um processo espiritual, não é um processo mediúnico propriamente dito. Não é um ser diferente que só vive de crueldade, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. Tá? Somos nós, pessoas iguais a nós, às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior. Não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a que amamos outrora. Amamos, odiamos, fizemos mal consciente ou inconscientemente, né? O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibram, certamente com a nossa participação. Claro, tem que ter alguma participação para ter algum laço afetivo, moral, intelectual, espiritual, para poder dar essa liga para ter o processo obsessivo. O obsessor é, em última análise, um irmão enfermo e infeliz, porque aquele que faz o mal é aquele que tem ausência do bem. O certo é o bem, o mal é quando é algo ruim, é algo fora das leis de Deus, fora da lei do amor, né? Em que patologicamente tem esse problema, essa pessoa, tão logo, ou demorando anos, ou dias, ou séculos, ou reencarnações, ele vai superar essa enfermidade, que é fazer o mal, né? Que é fazer o processo obsessivo, em segunda instância, né? Dominado pela ideia fixa, né, monoideísmo, de vingar-se, esqueceu-se de tudo o mais e passa a viver em função daquele que é o alvo de seus planos. Por isso que é tão problemático você não se reajustar com o seu inimigo, principalmente quando você está encarnado. Porque quando ele desencarnar, ou quando ele se desdobrar, ele vai ter ideia fixa durante 3, 5, 10 ou 24 horas para fazer o mal a você, para te obsediar. O pior inimigo é aquele que vai estar tramando 24 horas contra você. E no momento seu de descuido, ele vai pegar você e vai te dar consequências. Então, o que eu falei acima, né, é outro livro bastante interessante para todos nós, chamado Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schumbrat, capítulo 13. Agora vamos ler o texto de baixo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 28, item 75. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento, né, infelizmente, né, que se satisfazem no mal e disso não sentem nenhum arrependimento. Esse é o problema, é a falta de consciência. Ele entende que a obsessão é um processo de justiça e que ele tem o direito. Justiça não é, isso é vingança. Ter o direito de fazer obsessão, ele tem o direito porque tem o livre-arbítrio, mas nem tudo é bom para você fazer. Nem tudo lhe é possível, mas nem tudo lhe é conveniente e saudável e coerente e consistente. É o caso da obsessão.
Ele está indo por um caminho errado. O caminho certo é o perdão, é o esquecimento e é o amor, que é uma lei de Deus. Por isso que o segundo slide falou tanto de Deus. São insensíveis às censuras, recusam a prece e muitas vezes blasfemam contra o nome de Deus, né? Aí já num estado bem pior, né? Essas são almas endurecidas que após a morte se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles que detestaram durante a sua vida, pela obsessão ou por uma influência maléfica qualquer. Então pode ser pensamentos e vibrações ruins ou um processo obsessivo propriamente dito. Mas a gente às vezes pensa, né, que o obsessor é aquele espírito mau, aquele espírito atrasado. Cuidado, nós mesmos podemos ser obsessor de certas pessoas, de certos espíritos, porque ainda somos muito imperfeitos, ainda temos ódio, em maior ou menor grau, no nosso sentimento. Quantas vezes nós fomos traídos, nós fomos enganados, e esse pensamento ruim, essa vibração ruim, pode ser uma obsessão simples ou pode ter causar obsessão bem mais grave. Então cuidado, nós também podemos ser obsessores, porque muitas vezes a gente quer botar a culpa nos outros, mas também a gente não sabe quem nós somos muitas vezes. Agora vamos voltar aqui para a obsessão e desobsessão de Sueli Caldas Schubert, capítulo 11. O obsediado, né? Então a gente falou de obsessor, agora vamos falar do obsediado, né? Também nesse capítulo 11, da obsessão e desobsessão, um livro muito importante para quem quiser se aprofundar nesse estudo. Importunado, atormentado, perseguido, indivíduo que se crê atormentado. Obsediado é o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima. Ou então é o comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder, tudo fazendo por cerceá-lo em sua trajetória. As provações que o afligem representam a oportunidade de reajuste, alertando-o para a necessidade de se moralizar. Portanto, sentindo-se assolado pelo verdugo espiritual, mais depressa se conscientizará da grandiosa tarefa a ser realizada, transformar o ódio em amor, a vingança em perdão e humilhar-se para também ser perdoado. Então, o obsediado, aqui em momento nenhum está se dizendo que ele é uma vítima. Ele é uma parte do processo. Porque sem obsessor não tem obsediado. Sem obsediado não há obsessor. Mas o obsediado também é culpado, porque ele, em algum momento, na vida passada ou nessa vida, causou algum problema a algum espírito. Porque também não vai obsediar do nada. Existe uma causa e um efeito. Então tome cuidado para não sentir a vítima. Minha vida está muito ruim porque estou sendo obsediado. Então está sendo obsediado porque muitas vezes você não está vibrando, né, positivamente, não está fazendo suas coisas certas, ou nessa vida ou na outra, não está orando, não está se precavendo, não está fazendo seus trabalhos. Então, se fazer de vítima é muito fácil, né, de você se justificar, mas na prática o problema também é seu. Obsediado, agora vamos ver nos bastidores da obsessão, por também Manuel Miranda, ditado psicografado, né, por Divaldo Pereira Franco. O obsediado, vinculado vigorosamente à retaguarda, assaltado quase sempre pelos fantasmas do remorso inconsciente ou do medo cristalizado, a se manifestarem como complexos de inferioridade e culpa, conduz o fardo das dívidas para necessário reajustamento, através do abençoado roteiro carnal. Então, é uma outra forma de se analisar, de se ver essa questão da obsessão. Vamos voltar agora para o capítulo 9, também do livro da Sueli, Obsessão e Desobsessão. O processo obsessivo. Falamos do obsessor, do obsediado e agora do processo. A interferência se dá por processo análogo ao que acontece no rádio, quando uma emissora clandestina passa a utilizar determinada frequência operada por outra, prejudicando-lhe a transmissão. Essa interferência estará tanto mais assegurada quanto mais forte, potente e constante ela se apresentar, até abafar quase por completo os sons emitidos pela emissora burlada.
Então está dando exemplo aqui, né, de interferência, né, aqui hipoteticamente, numa rádio clandestina. Ela consegue cessar a vibração e o processo dentro dessa rádio. E também, usando um pouco mais essa analogia da rádio, se a rádio sua é só FM e o seu obsessor está vibrando em AM, o seu canal não consegue receber, não consegue transmitir ondas AM se o seu rádio é FM. Por isso que tão importante é a nossa reforma íntima e moral para elevarmos, crescermos e nos melhorarmos espiritualmente. Quando um espírito, bom ou mau, quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se for um manto. Interpretando-se os fluidos, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem, e o espírito então se serve do corpo do indivíduo, como se fosse seu, fazendo agir a sua vontade. Se é perverso e malfazejo, aperta-o como numa teia, paralisa-lhe até a vontade e mesmo o juízo, que ele abafa com o seu fluido, como se abafa o fogo sobre uma camada d'água. Fala-o pensar, falar, agir em seu lugar, impele-o a seu mau grado a atos extravagantes ou ridículos, magnetiza-o em suma, lança-o num estado de catalepsia moral e o indivíduo se torna um instrumento da sua vontade. Então, para mostrar que no processo obsessivo, pode ser uma obsessão simples, ou pode até guiar e praticamente ser um senhor, né, desse espírito obsediado. Então, para ver que é um processo que pode se tornar muito forte, complexo e depois de difícil tratamento. Então agora vamos ler outro livro, né, outra passagem, Trilhas da Libertação, Ampliando os Conhecimentos, também de Manuel Filomeno Miranda, por Divaldo Pereira Franco. Então, processo obsessivo. Não ignoramos que a obsessão se torna possível graças à ação do agente no campo perispiritual do paciente. A conscientização de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório que o defende do exterior, e nessa área deficiente, por sintonia, fixa-se a indução perturbadora no hóspede, né? Por isso que, como Jesus fala, orai e vigiai. Orar se melhora a sua vibração, que é muito importante. Vigiai principalmente os pensamentos negativos e as más tendências. Exatamente para o quê? Para ser aquela barreira contra um processo obsessivo. E às vezes a gente fala assim, mas processo obsessivo só dá em espírito inferior? A maioria das vezes sim, mas Divaldo Franco, não vou aqui me estender muito, também foi obsediado durante muitos anos. Chico Xavier também foi obsediado por muitos anos. Eu vejo dirigentes espíritas também que sofrem processos obsessivos e a todo momento tem espíritos inferiores querendo tirá-lo da trilha do caminho certo, correto e justo. Então, também não é exclusividade de nós, espíritos inferiores. Também espíritos mais evoluídos também podem e acabam sofrendo obsessão, por mais corretos que sejam. Porque a gente não entende muitas vezes o passado dele e toda a problemática que ele tem como espírito imortal, né? A essa consciência de culpa chamaremos matriz, que facultará o acoplamento do plunge mental do adversário. Não raro a força de atração da matriz é tão intensa, por necessidade de reparação moral do endividado, que atrai o seu opositor espiritual, iniciando-se o processo alienador. Quando a culpa é de menos intensidade, o cobrador sitia a usina mental do futuro hospedeiro, que termina por aceitar a inspiração perniciosa. Parando aqui, o obsessor é aquela usina de pensamentos e vibração, e que vai lhe bombardeando, né? Como a gente vê, infelizmente, nessas guerras, né? Vai mandando ali dezenas, centenas, milhares de mísseis, de bombas, e alguma vai cair quando você tiver com suas defesas mais fracas, ou tiver invigilante. Então, por isso que é um processo que você precisa estar constantemente atento.
para, num momento de fraqueza, não se instalar uma obsessão, nem que seja simplória. Quando a culpa é de menor intensidade, o cobrador citia a usina mental do futuro hospedeiro, que termina por aceitar, como eu falei, a inspiração perniciosa, tendo início o intercâmbio telepático, que romperá o campo de defesa, facultando a instalação da parasitose, né? que é esse processo. Né? Esta, graças à sua intensidade, através do perispírito, se alojará na mente, gerando alucinações, pavores, insatisfação, manias, exacerbação do ânimo ou depressão, ou se refletirá no órgão que tem deficiência funcional, pelo assimilar das energias destrutivas que lhe são direcionadas e absorvidas. Então, muitas vezes a gente começa a ter alucinações, pavores, insatisfações, processos depressivos, manias, fobias também. Muitas vezes a gente não entende, pode ser o início de um processo obsessivo. Porque ele está ali, o obsessor, constantemente te bombardeando, constantemente em cima de você. Tá? Então, está vendo aí, né? Aí um obsessor, né, com raiva, né? Essa senhora aí com raiva, principalmente quando a gente está mais desligado, né, que é durante o sono, e ali bombardeando com energias, com vibrações ruins, mas sabendo que tem ali espíritos, né, que estão ali em branco, falanges que nos ajudam, e muitas vezes a gente não está orando, não está vibrando, não está pedindo proteção, e está ali do nosso lado, mas a gente está desatento, desarmonizado e acaba sofrendo essa obsessão desse espírito que acaba nós dando a passagem para essa vibração, para essa energia, para essa obsessão. Então, transtornos emocionais e o espiritismo, né? Também entender um pouco aí essa relação orgânica com essa relação espiritual. Então, vamos ver aqui a obra Aspectos Psiquiátricos e Espirituais nos Transtornos Emocionais, de Valdo Franco, organizador Washington Fernandes. No encadeamento das vidas sucessivas, o espírito herda das experiências pretéritas as conquistas e também os prejuízos morais que ressurgem consciente ou inconscientemente nos recônditos em si mesmo. Disso resulta que as aquisições negativas que foram fatores do insucesso reaparecem em condicionamentos psíquicos deprimentes, em complexas manifestações de narcisismo, de evasão da realidade, de catarse, de esquizofrenia nas suas apresentações variadas, ou repontam em expressões de instintos agressivos, inibições, repressões, conflitos, em que o próprio espírito sofre as perturbações que lhe são atinentes, transmitindo dos centros sensíveis do psicossoma à matéria as distonias e as alienações de variadas espécies, que traz do pretérito espiritual. Então, para entender que muitas vezes pequenas apresentações, ou realmente você estar com catarse, esquizofrenias, instintos agressivos, narcisismo, inibições, repressões, muitas vezes tem a ver com essa questão de vidas passadas que se manifestam em nós quando reencarnamos no mundo de provas e expiações. Outras vezes, os traumas decorrem de fundas marcadas do passado próximo, removíveis com relativa facilidade, dentro, todavia, dos quadros de débitos e créditos que se encontram no espírito vinculado. Então, é muito interessante, né, ler essa obra, né, de Divaldo, né, para entender um pouco mais essas consequências que repassam, que transmitem, que vão se repassando de erros e acertos do passado. Acertos bônus, erros karmas, que vão se refletindo em nossas vidas. Então, vamos ler um pouco aqui sobre Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco.
A personalidade humana, visão psicológica. Personalidade é a organização dinâmica dos traços no interior do eu, formados a partir dos genes particulares que herdamos, das existências singulares que experimentamos e das percepções individuais que temos do mundo, capazes de tornar cada indivíduo único em sua maneira de ser, de sentir e desempenhar o seu papel social. Então, genética mais família mais a sociedade é a formação da personalidade humana. Então, tem questões genéticas, tem questões da família a que você está vinculada e da sociedade onde você habita. Já na visão espírita, o ser é a soma de muitas encarnações, não somente dessa, não somente de sua genética, da família e da sociedade, mas nas quais esteve nas condições de personalidades transitórias, cujos conteúdos foram-lhe incorporados, formando-lhe a individualidade. Então, a individualidade é um somatório de todas as suas encarnações. Então, vamos ver alguns transtornos, Transtorno de ansiedade, antídoto. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos aquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, Mateus, é um versículo bíblico que a gente quer dizer o quê? Desde escrito, por Mateus, há mais de 2000 anos, a gente tem essa visão de tomar cuidado com essa ansiedade exacerbada. A gente tem que lutar pelo nosso futuro. Mas se você ficar muito ansioso, só vai te gerar transtorno e, na maioria das vezes, não vai resolver nada, Então, transtorno de ansiedade. Ansiedade é um estado emocional de apreensão, uma expectativa que algo ruim aconteça, acompanhado por várias reações físicas e mentais desconfortáveis. Os principais transtornos de ansiedade são síndrome do pânico, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, distúrbio da ansiedade generalizada, fobia específica, estresse pós-traumático, de acordo com www.psicoterapia.psc.br. E alguns sintomas que nós podemos ter em maior ou menor grau: dor no peito ou desconforto, sensação de engasgar, sensação de falta de ar, requidão na boca, medo de perder o controle de morrer, náuseas ou mal-estar estomacal, sentir-se fora da realidade, dormência ou formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, tontura ou desmaios, aí já casos mais graves, suor, calafrios, ondas de calor, palpitações, Então, são alguns transtornos aí orgânicos, de ansiedade. Vamos falar um pouco agora de neurose, Primeira parte, de acordo com psiqueweb.med.br, e a segunda parte, de acordo com aspectos psiquiátricos e espirituais dos transtornos emocionais, como a gente já vem estudando, de Divaldo Franco. Neurose é uma doença emocional, afetiva e da personalidade. Não é sinônimo de loucura, assim como também não compromete a inteligência, nem o contato com a realidade. Já numa visão espírita, os expressivos e alarmantes índices de neurose na Terra funcionam como um veemente apelo ao nosso discernimento, ao exame das causas e de suas consequências, com maior vigor do que até o momento tem merecido de cada um de nós. Sociólogos conjecturam, psicólogos interrogam, teólogos meditam, psiquiatras, psicanalistas tentam penetrar-lhe as causas, e não obstante a metodologia de que se servem para a segura diagnose e o eficaz tratamento, a onda neurótica, vencendo o encausto e desavisados, cada vez mais se apresenta referta, avassalante e dominadora. Então, para ver que também a neurose tem uma questão espiritual. Por quê? Porque nós somos espíritos, e o espírito grava isso, principalmente de suas vidas pregressas, das suas experiências também ao longo da sua vida, na sua infância, na sua adolescência. Isso, como se reflete no campo espiritual,
também tem a ver com o espírito. Por isso que qualquer tratamento orgânico é bom, mas muitas vezes não é suficiente. Como também o tratamento espiritual é bom, é ótimo, mas também não é o suficiente. Agora, casado, na nossa visão espírita, o psicológico, o psiquiátrico junto com a parte espiritual é que nos dará a melhor compreensão e uma resolução melhor e mais duradoura e de melhor eficácia. Então, o que é o neurótico, né? O neurótico é antes um espírito inabalável processo purificador, reencarnado para compensar ou recambiado a reencarnação por necessidade premente de esquecer delitos e logo repará-los. A sua psicosfera impõe, nos implementos orgânicos, distonias e desarmonias que se refletirão mais tarde em forma de alienação, como decorrência do seu estado interior, como espírito desajustado. O neurótico é alguém rebelado contra si mesmo, insatisfeito no inconsciente e contra os outros. É um espírito revoltado, tá? É um espírito revoltado por toda a bagagem que ele tem nessa vida e em outras vidas. Isso de acordo com aspectos psiquiátricos e espirituais nos transtornos emocionais. Já de acordo com psiqueweb.med.br, o neurótico tem plena consciência do seu problema e muitas vezes sente-se impotente para modificá-lo. Seus sentimentos também são normais, eles amam, sentem alegria, tristeza, raiva, etc., como qualquer pessoa. Então, o neurótico é uma pessoa com depressão ou ansiedade, falta de emoções, pouca autoconfiança e ou estabilidade emocional. Então, meus amigos, a gente vai trabalhar isso em duas partes. Já estamos aí há quase 40 minutos, né? Precisamos ir para as outras partes da noite de hoje, o passe virtual, o passe presencial, e dentre outros trabalhos na noite de hoje. Então, vamos parar por aqui. Próxima palestra, a gente continua o tema, ele é muito importante, obsessão, desobsessão, obsessor, obsediado, obsessão e loucura, que nos trará aí muitas boas reflexões, né? Então, mais uma vez, meu nome é Renato Nicolau, sou parte integrante de médios, né, palestrantes do LIS. Eu, Rose, Felipe e Marina estamos à disposição para sugestões, para críticas, para dúvidas, para melhor compreender a parte doutrinária e expositiva da doutrina espírita. Ok, minha gente? Uma boa noite a todos e nos vemos na próxima palestra, continuando esse tema muito importante para todos nós. Um abraço a todos, fiquem com Deus e aproveitem as demais partes da noite de hoje.